Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver, a partir do comentário de Tomás da Metafísica, a sua refutação a uma posição relativista, que é um relativismo do Heráclito, que nega que é possível você determinar a natureza de uma coisa, uma vez que tudo flui, né? Essa posição dele, que é a posição mais clássica que a gente geralmente ouve, né? Que você nunca pode banhar no mesmo rio duas vezes, porque a natureza da coisa é fluida. Então você nunca pode determinar propriamente que algo é ou qual é a natureza da coisa. Então ele fala isso no comentário da Metafísica, na parte 11. Ele já começa primeiro mostrando, né, como é essa posição, e depois ele refuta em 5 argumentos. A gente vai ver apenas o argumento próprio do âmbito mais prático. Então vamos ver, que é uma refutação dessa posição, que tudo flui a partir do âmbito prático. A gente vai ver primeiro a descrição que Tomás faz brevemente sobre a posição de Heráclito, que ele fala assim: exclui uma causa. Quer dizer, ele exclui, isso descrevendo, comentando a posição de Aristóteles. Então, exclui uma causa por causa disto que defendiam que tudo que aparece é verdadeiro. Lembrando que essa nossa tradução é uma tradução da provisória, a gente ainda está fazendo, está trabalhando nisso, né? A gente vai fazer outras revisões. Eu fiz apenas uma tradução relativamente breve, simples, para que a gente possa mostrar que depois, quando for sair o terceiro livro da Metafísica, a gente vai trabalhar um pouco mais disso. Então, voltando. Exclui uma causa por causa disto que defendiam que tudo que aparece é verdadeiro, como se a mera aparência da coisa fosse verdadeira. Com efeito, alguns, no caso Heráclito, né, como um deles como Heráclito, defendiam isso, porque estimavam que todas as coisas existem um fluxo contínuo, e que nenhuma natureza estaria fixa e determinada nas coisas, e assim seguir-se-ia que uma coisa não seria tal a não ser conforme parece. Então as coisas seriam apenas conforme a sua aparência e você não poderia determinar a natureza das coisas, uma vez que haveria uma certa mutabilidade das coisas na medida em que a coisa se parece de modo distinto a pessoas distintas. Então não haveria uma natureza determinada e com isso você não poderia determinar que determinada coisa é uma coisa. Você não poderia determinar que um rio é um rio porque ele está fluindo, as suas águas passam. Você não poderia determinar que uma cadeira é uma cadeira, que um alimento é um alimento. E com isso Aristóteles e Tomás comenta, refuta, e eu destaquei aqui o quarto argumento, ele faz uma refutação em 5 argumentos, né? Eu destaquei o quarto, que ele é mais do âmbito prático. Quer dizer, se você não pode apontar absolutamente a natureza de nada, então gera um problema do âmbito prático, que a gente vai ver o seguinte. Então ele fala assim, expõe o quarto argumento de 5, onde diz, ademais, quando médico e tal, que é onde ele está dizendo, que é o seguinte: se nada é fixo nas coisas, nem quanto ao ser, nem quanto ao não ser, por qual razão eles tomam este alimento que o médico prescreve e não outro? Quando ele está dizendo eles, é o relativista, nesse sentido da posição do Heráclito. Pois, segundo a dita opinião, por qual razão tomar mais este pão ou um não pão? Então, quando o médico prescreve alguma coisa, se eles de fato forem relativistas, eles não deveriam, se for rigorosos com a sua posição, tomar um alimento mais do que outro, porque se tudo flui, aquele alimento deixaria de ser de verdade um alimento e não poderia aceitar a prescrição do médico. Fala como se dissesse, comentando a posição de Aristóteles: não se predica mais disso a afirmação do que a negação, e assim nada difere o que come ou não come. Mas nos parece que tomam este pão que o médico prescreve como tendo um juízo verdadeiro do próprio alimento, e como se este alimento fosse verdadeiramente aquele alimento que o médico prescreve. Contudo, isso não deveria ocorrer se nenhuma natureza permanecesse com certeza nas coisas sensíveis, mas todas as coisas sempre se movessem e fluíssem. Na prática, o que Aristóteles e Tomás estão criticando da posição do relativista, que tudo flui, que não é possível determinar uma natureza própria para as coisas, é como se a pessoa fosse relativista até a página 5, né? Então, assim, no sentido de quando há uma questão mais prática, uma aplicação direta dos seus juízos, ela já negligencia ou coloca a sua opinião de lado. É como se houvesse uma dissincronia entre o rigor da sua teoria, digamos assim, o suposto rigor da sua teoria de um relativismo e o seu agir prático. Porque o agir prático, ele necessariamente teria que estaria desligado, porque se você diz que tudo flui, que não há uma natureza estável nas coisas, não faria sentido, na verdade, você usufruir ou aceitar
o conselho de um médico, já que o conselho de um médico está dizendo que este é um alimento que você deve prescrever. Então, por que você pega um pão, ou, por exemplo, um remédio que o médico indica e não outra coisa? Então, se o médico diz, por exemplo, não coma chocolate, a pessoa é diabética, por que você, por exemplo, não comeria chocolate? Né? Então, ele está dizendo assim que o relativista rigoroso, ele deveria, nesse sentido, não mais acreditar naquilo que é prescrito e simplesmente negligenciar, né? Seria até o caso de exemplo, né, que alguns filósofos chegariam apenas a apontar alguma coisa, ou nem isso, porque você não poderia mais falar sobre aquela coisa, mais dizer, porque não haveria uma estabilidade no discurso e na indicação dos objetos. Então, nesse sentido, o relativismo, na crítica tomista, aristotélica, ele gera uma impossibilidade de uma vida prática, inclusive da sua mera subsistência. Porque você, ignorando a questão do médico, por que você vai comer um pão ou por que você não come uma outra coisa, né? Ou porque você não ingere uma outra coisa. A própria noção de nocivo, de que é bom, já implica uma certa noção intuitiva, ou mesmo em parte intelectiva, de que alguma coisa convém para você, e se alguma coisa convém para você, já há uma certa noção de estabilidade, uma natureza, aquilo que indica. E com isso, o Tomás já aponta e junto com a Aristóteles, essa impossibilidade de uma sincronia ou uma harmonia entre o âmbito prático e o teórico do ponto de vista do relativismo. Então é isso, se vocês estão gostando do vídeo, curta os vídeos, propague os vídeos, né? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais.